Bom dia, amigos e amigas. Estamos iniciando mais um domingo, nossa live de domingo. Hoje nós teremos um debate que eu chamei um debate de fundamento sobre o que acontece no país, para a gente compreender o que acontece no país. E para isso nós teremos aqui, hoje sim, com todas as condições técnicas, a presença do deputado federal Paulo Pimenta, que, deixa eu ver se ele já está se conectando, deputado federal Paulo Pimenta, que foi 2 anos seguidos líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, algo inédito, porque você sabe que quando tu tem uma bancada grande, assim, de mais de 55 deputados, todo mundo quer ser líder num determinado momento. E a bancada entendeu que sim, que o deputado Paulo Pimenta deveria ser líder no último ano do governo Temer e no primeiro ano dessa desgraça que assola o país agora, que é esse presidente que está aí. Nós vamos conversar, então, com o deputado Paulo Pimenta sobre um pouco sobre o que está acontecendo em Brasília. Ele está em Brasília, né? Nós vamos conversar também para entender um pouco melhor de onde surgiu o auxílio emergencial, e agora tem esse debate pela continuidade ou não, é um debate fundamental. E vamos ter também a possibilidade de conversar sobre o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um fundo essencial para o desenvolvimento do país, e também para debater sobre eleições e o Fora Bolsonaro. Então, é uma pauta complexa. Vamos ver se o deputado Paulo Pimenta se conecta aqui. Deixa eu olhar aqui no meu celular se ele já viu o link para a sua conexão. Já enviei para Brasília. E vou convidando aqui nossas amigas e amigos para se conectarem com a nossa live e poderem participar, então, deste debate que, a rigor, vai atualizar todo o debate de conjuntura do nosso país. Eu me esqueci de uma coisa fundamental, que era de colocar o fone de ouvido. Eu estava aqui na frente do computador. A querida Clarita Souza, que é a nossa presidenta do PT, agora o som está bom, Clarita? Me manda uma nova mensagem aqui que eu havia esquecido de colocar os fones de ouvido, né, para anunciar exatamente essa live de fundamento que nós teremos nesse domingo com o deputado federal Paulo Pimenta. Nós estamos com uma pequena interrupção na conexão aqui do vídeo, mas isso é dos tempos que nós estamos vivendo. Então, eu queria convidar nossos amigos e amigas a entrarem. A Clarita já está me mandando uma mensagem dizendo que agora sim o som está adequado. Que bom, Clarita. Bom dia para ti, bom dia também para a Dinora Cunha, que já se conectou. Eu já enviei o link para Brasília para o deputado federal Paulo Pimenta. Daqui a pouco eu tenho certeza que ele se conecta aqui para a gente poder, então, fazer esse diálogo na manhã de domingo. Como eu dizia antes, nós teremos uma atualização hoje da conjuntura do país. O deputado Paulo Pimenta foi líder da bancada do PT por 2 anos seguidos, e eu dizia há pouco também que ser líder da bancada não é uma coisa simples, porque nosso partido tem uma bancada de 55 deputados federais, não sei exatamente qual é o número, mas é mais de 50, e todos eles querem ser líderes em algum momento. E tem, obviamente, o sujeito que se elege deputado federal tem preparação para isso. Mas a nossa bancada entendeu que o deputado Paulo Pimenta deveria ser líder por 2 anos consecutivos. Então, é isso mesmo, ele foi líder no último ano do governo golpista do Temer e no primeiro ano dessa desgraça que hoje comanda o nosso país, que está aí. Eu ainda estou aguardando a conexão do deputado Paulo Pimenta. Ele já deve estar buscando lá, porque ele já viu o link que eu enviei a ele. E nós, então, vamos debater hoje, né, um pouco do que está acontecendo de importante agora na Câmara dos Deputados. Vamos conversar um pouco sobre a origem e a... Opa, está se conectando aqui. Bom dia, Paulo.
Tu tá no carro de novo? Tu tá sempre viajando, Paulo? Bom dia. Tô Bom te dia, vendo no Tarcísio. carro de novo. Tu tá sempre viajando ou isso já é um estúdio móvel? Bom dia. Não, não, não. Hoje está mais tranquilo, mas agora estamos tranquilos para poder conversar. Estou num lugar bom aqui. Tu estás em Brasília? Estou em Brasília, estou em Brasília. Tá em Brasília, que bom. Eu vinha comentando aqui que hoje nós vamos dar uma atualizada assim, nos grandes temas do nosso país, a conjuntura do nosso país. Eu comentava com as pessoas aqui que tu foste líder da bancada do PT 2 anos seguidos, o que é um feito, né? Porque são quantos deputados federais, Pimenta? Nossos. 54. 54. 54. Quer dizer, quando tu tem 54 deputados federais, cada um quer ser líder no momento. E tu ser líder 2 anos seguidos é um baita reconhecimento pelo trabalho que tu fizeste. Então, dá um bom dia aí para a galera que tá nos acompanhando já. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, prezados amigos e amigas. Prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Era para a gente ter feito esse bate-papo domingo passado. Aí, no domingo passado, eu participei do ato, né, que teve aqui em Brasília, que, aliás, foi um ato muito bonito, um ato com muita gente. Não teve Aquele nenhum problema. círculo que vocês fizeram, Pimenta, foi espetacular, né? Não teve nenhum problema com a polícia, né? Toda aquela expectativa que eles criaram de violência, de nada, 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 né? E teve uma repercussão muito positiva, né? E de fato, Tarcísio, o PT tem bancada na Câmara desde 82, né? Tu também fosse deputado federal aqui, né? Parte do teu mandato tu ficou como secretário, Tarcísio. Na verdade, eu me elegi em 98, deputado federal, e fiquei até 2002 como secretário de Trabalho, Cidadania e Assistência Social do governo Lívio. Então, foi o primeiro mandato foi quase todo aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E desde 82 tem uma tradição que cada líder fica um ano. Né? Outros partidos, o líder fica por tempo até que Indeterminado. decidam trocar. Né? E acabou que foi uma conjuntura muito polêmica. Né? Aconteceu a prisão do Lula, O era golpe. a eleição do Bolsonaro. Então a bancada decidiu, junto com a direção do partido, no final daquele ano, então, que eu fosse reconduzido à liderança da bancada. Então acabei ficando 25 meses como líder da bancada. Eu digo de brincadeira que eu peguei a bancada, o Lula sendo levado para Curitiba e só entreguei a bancada depois que o Lula já estava em São Bernardo de volta, né? Foi uma experiência importante, muito importante. Né? A bancada do PT é a principal face pública do partido hoje. A nossa bancada do Senado ela Oi, reduziu Marcelo. muito hoje. Nós estamos só com seis representantes no Senado, né? E a bancada da Câmara ela muitas vezes, né, a porta-voz Sim, sim. da manifestação pública do partido. Né? Então, as posições públicas do partido acabam sendo expressadas pela sua bancada federal. Mesmo eu não sendo mais o líder hoje, eu permaneci com uma série de tarefas, né, junto à coordenação da bancada. Nós temos hoje um GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, que são só 13 pessoas, e eu represento a bancada no GTE. Né? Então, tem algumas outras tarefas nacionais que eu continuo exercendo, mesmo tendo deixado a liderança da bancada, Tarcísio. Muito bem. É importante esse relato que tu estás dando. Nós hoje estamos passando essa live através da minha página. Quero te convidar também para te colocar aí a tua Nós vamos transmitir, poderosa rede. nós vamos Eu acho que transmitir tudo, Tarcísio. Vamos transmitir tudo. tu estás com tu és um dos deputados que tem a rede mais ativa aí, é isso? Olha, do PT, com certeza, né? E isso Mas tudo sem robô. sem robô, sem impulsionar. Nós, entre o Instagram, Facebook e YouTube, nós temos 1 milhão de pessoas. Né? 1 milhão de Um pessoas. milhão de pessoas. Né? E do Fora, país inteiro e do mundo. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dá quase 1,2 milhão, tudo junto. Né?
Deixa eu só fechar uma porta aqui, que eu estou na minha casa, aqui nunca tem movimento, agora chegou um caminhão aqui, e eles, pelo jeito, vão carregar ou descarregar coisas. Então, deixa eu só... Fica tranquilo. Eu queria te convidar, Paulo, para falar um pouco aí do que tem de importante na pauta legislativa aí da Câmara dos Deputados nos próximos dias. Eu fico falando para o pessoal aqui, fica tranquilo. Não, assim, pessoal, eu tenho dito aqui que, infelizmente, o Brasil está vivendo algo que eu costumo caracterizar como uma tempestade perfeita, né? O país vive uma crise sanitária que transformou o Brasil já no novo epicentro da doença no mundo, né? E sem uma perspectiva de solução a curto prazo, na grande maioria dos estados e regiões do país, a doença ainda está numa curva ascendente. O Rio Grande do Sul é um exemplo. Nós estamos no Rio Grande do Sul numa curva ascendente. Mesmo a região de Santa Maria, esse final de semana, ela mudou de classificação. A região de Uruguaiana, a região de Santo Ângelo, toda a fronteira oeste, a região das Missões, a região centro. A Serra também foi reclassificada pelo aumento do número de casos, né? Nós vivemos uma crise econômica, que já era uma crise econômica grave, e em decorrência da doença, ela tomou uma proporção algo absurdo. Quer dizer, nós temos no Brasil 41% da nossa economia é informal. Essas pessoas, elas sofreram diretamente os efeitos da pandemia. Muitas delas, a sua grande maioria, estão sem nenhuma atividade econômica. As micro, pequenas e médias empresas estão fechando assim, aos milhões, sem qualquer ação do governo, né? Os trabalhadores autônomos, agricultores familiares. Essa questão do benefício a rigor, na opinião do governo, o benefício acabaria o mês que vem, né? Evidentemente que isso vai criar uma situação de caos absoluto no país. E uma crise política, né? Quer dizer, um governo que não tem nenhuma capacidade de gestão. O governo Bolsonaro hoje é um governo que vive em função de encontrar maneiras de impedir que as investigações, que são muitas, cheguem até a sua família e a ele, né? Então o Bolsonaro não tem nenhuma capacidade de gestão sobre nada do que está acontecendo no país hoje, né? O Bolsonaro simplesmente ele assumiu, né, e transformou o Palácio do Planalto numa espécie de bunker de proteção à própria família, né? É isso que a gente assiste, né? Então, realmente é uma situação muito delicada, uma situação muito grave, Tarcísio, né? Que ninguém sabe ao certo, né, qual é a proporção que ela vai adquirir. Então, essa tempestade perfeita, ela sinaliza com muita clareza para a sociedade que ninguém aguenta, é impossível. Hoje todos os cronistas, desde Miriam Leitão, todo mundo diz hoje, o Brasil não aguenta mais 2 anos e meio de Bolsonaro, né? Todos aqueles que apoiaram o golpe contra Dilma, todos esses hoje estão enfileirados, né, dizendo, olha, não vai sobrar nada da economia, não vai sobrar nada da soberania, não vai sobrar nada das instituições, a democracia vai ser totalmente aviltada. O Brasil não suporta 2 anos e meio a mais de Bolsonaro. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então vamos pegando um pouco fatiado assim os temas. Já se discute lá em Brasília, né, a continuidade. Primeiro dizer um bom dia para a Cida Braga, que está te mandando um abraço, Paulo. O Lauro Amaral também mandando um abraço e dizendo fora a milícia, o Gregory Hag mandando também um abraço lá de Estância Velha, o Jandir Ponce, bom dia, companheiros fora Bolsonaro, o Nilson Torriano também mandando um abraço para ti, Paulo. Já se discute em Brasília a continuidade do auxílio emergencial. Tem muita gente, isso aí é uma das características que a gente tem que esclarecer o nosso povo. Apesar da imprensa ser contra, ou enfim, não aguentar mais o Bolsonaro, eles protegem o Bolsonaro apesar de tudo. Então tem muita gente que ainda não sabe como é que isso chegou nos R$600. E muita gente acha que isso aí foi uma obra deste governo da desgraça nacional.
É bom que tu relembre isso, porque eu sei da participação da bancada do PT nessa peleia. E qual é a perspectiva que tem pela frente em relação ao auxílio emergencial? O Bolsonaro, lá em janeiro, né, ele cometeu um grande equívoco de toda essa história, quando ele aceitou a tese de que a doença era uma gripezinha, era um resfriadinho, né? O Bolsonaro é um cara muito ignorante, o Bolsonaro é uma pessoa que ele é influenciado por um conjunto de pessoas que chegou ao ponto de questionar se a Terra é redonda. Isso é quase inacreditável, né? Eu sempre brinco, Tarcísio, porque só tem um brasileiro que já olhou a Terra do espaço. E o cara é ministro do Bolsonaro. Só tem um brasileiro astronauta. Então, ele pode perguntar para o cara, né? Se de fato a Terra é redonda ou não. A única testemunha que existe trabalha com ele, né? E aquele time ali que envolve o Osmar Terra, que agora é conhecido por Osmar Terra Plana também, e outros, convenceram o Bolsonaro, lá em janeiro, que a doença não chegaria no Brasil e que, se chegasse, ela ia chegar pelo Rio Grande do Sul lá no inverno, né? Porque nosso clima é parecido com o clima da Itália e uma série de considerações. Todas as previsões deles eram tudo errado, né? Eles tinham uma teoria que a doença ela não se propagaria em climas quentes. O primeiro lugar do Brasil que a doença tomou conta foi o Amazonas, né? Depois Pernambuco, Ceará. E por conta disso, o Brasil está pagando um preço muito caro, né? Por exemplo, não teria nenhuma razão do Brasil estar importando equipamento de proteção individual da China. Quer dizer, será que a indústria brasileira não saberia fazer máscara, jaleco, colete, bota, máscara? Será que nós não poderíamos ter iniciado o treinamento das nossas equipes lá em janeiro? Já morreram mais profissionais de enfermagem no Brasil do que na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos juntos. Profissionais de enfermagem. Nós estão morrendo mais de 2 médicos por dia no Brasil. Por quê? Falta de treinamento e falta de equipamento de proteção individual. Essa visão errada também levou o governo a não se preparar ou não acreditar na necessidade de uma política econômica para enfrentar a pandemia. Então o governo era contra o auxílio emergencial. Totalmente. Ele estava disposto a ajudar os bancos, tanto é que os bancos foram ajudados antes de aprovar o auxílio emergencial. Era contra aprovar os municípios, ajudar os municípios, os estados. Então, quando o governo surge com a proposta, ele surge com a proposta de R$ 200. A oposição fez uma grande mobilização na época, a proposta do PT que fosse um salário mínimo. O governo veio para R$ 500, acabou chegando em 600. Né? Bom, por 90 dias. No entanto, Tarcísio, o governo está vivendo uma contradição. Semana saiu uma pesquisa, o governo Bolsonaro está derretendo, mas no público das pessoas que foram beneficiadas com o auxílio emergencial, ele teve uma aprovação de 48%. A melhor aprovação do Bolsonaro foi no público que recebeu o auxílio emergencial. Então, ao mesmo tempo que ele era contra, ele percebeu que... E olha a loucura do Bolsonaro. Por exemplo, ele decidiu que ia ser só na Caixa Federal, que não ia ter bancos, que não, agências lotéricas, correios, que ninguém podia pagar, porque a Caixa Federal tem o nome federal e ele queria que as pessoas recebessem o dinheiro sabendo que tinha vindo dele o dinheiro. Sabe que o Trump fez um negócio parecido, né? O Trump, as pessoas recebem com cheque, tem o carimbo Donald Trump no cheque. Tem o nome dele, né? Então o Bolsonaro ele causou toda essa história das filas e tudo mais por uma opção política, de dificultar a vida das pessoas. E agora, então, nós estamos aí com essa situação de que algumas pessoas já receberam a segunda parcela, estão indo para a terceira, e a crise econômica não dá nenhum sinal de que ela vai diminuir, nem a crise sanitária. Bom, o que vai ser, né? O que vai acontecer com esses milhões de famílias que nesses últimos 60 dias ou 90 dias vão sobreviver por conta do auxílio? Muitas famílias receberam R$ 1.200, algumas famílias receberam R$ 1.800. Nós conseguimos aprovar que, tendo mulher chefe de família, é 1.200. Né?
Então, isso projeta uma situação de caos absoluto no país. O que nós precisamos é, o PT está com uma proposta para elevar por, no mínimo até o final do ano. Né? No mínimo até o final do ano. De onde é que vai sair o dinheiro? As pessoas perguntam. A simples valorização das reservas cambiais com o aumento do valor do dólar é suficiente para pagar esse auxílio até o final do ano, Tarcísio. Barbaridade. A simples valorização das reservas cambiais em função da elevação do valor do dólar é suficiente para pagar esse auxílio até o final do ano. Não precisa tirar nenhum centavo do caixa. Não precisa gastar nenhum centavo. Né? Só com a valorização das reservas cambiais em função do aumento do valor do dólar. Então, na verdade, tem gente mandando aqui informação de que tá meio baixo o volume. Outros dizendo que está perfeito de escutar. Acho que nós devíamos, enfim, ver com as pessoas se de fato está com esse problema. Eu só queria, antes de passar para um outro tema, quer dizer, essa discussão é muito importante, saudar aqui a Eliane Valanzuelo, saudar também a Cléris Cavalheiro, a Lorizete Leão, a Ana Armed, que, aliás, é uma pessoa do Rio, né? A Ana, que te acompanha muito. E, obviamente, nessas lives já entra um sujeito aqui chamado Gedoval Pereira, reclamando do afastamento social e dizendo que nós é que somos os responsáveis pelo fechamento das empresas. Né? É uma discussão de louco, entende? Com as mesmas pessoas que acham que a Terra é redonda, que o coronavírus, mesmo com mais de 40 mil mortos, marchando para 50 mil mortos essa semana, ainda acham que é uma gripe. Não dá para entender certas pessoas e acho que elas, de fato, elas estão, vamos dizer assim, elas têm uma vacina, né, contra a razão. Eu acho que é isso. Deve ter algo. Até domingo que vem, nós devemos chegar a 1 milhão de pessoas infectadas no país e 50 mil mortos. Né? Pois é, parece que tem pessoas absurda, que estão, né, vacinadas contra a razão, né? Vacinadas contra aquilo que é, vamos dizer assim, é o entendimento mais... Mas isso é uma espécie de ferramenta de defesa psicológica. Essas pessoas, na sua, né, totalidade, elas votaram no Bolsonaro. Elas acreditaram que o Bolsonaro representava nova política. Elas acreditaram que a família do Bolsonaro era uma família honesta. E tudo isso aí começou a ruir antes da eleição. A história do Queiroz foi antes da posse. Depois veio o Laranjal do PSL. Depois começaram os escândalos de maneira sucessiva. Depois, né, agora só recentemente, quer dizer, tem a denúncia do Moro, que era uma pessoa que eles acreditavam muito. Tem a denúncia do Paulo Marinho. Tem a investigação sobre os fake news. Tem o julgamento das contas do TSE e agora com o compartilhamento. O fato do STF ter quebrado o sigilo bancário das empresas a partir de julho de 2018, Tarcísio, vai revelar todo o esquema de financiamento ilegal das redes de fake news da campanha. E isso está criando um ambiente de quase desespero para o Bolsonaro, para os filhos, e para esse pessoal que, convenhamos, deve ser um negócio muito constrangedor, Tarcísio. Tu imagina, ó, hoje é domingo, né? Almoço de família. Essas pessoas iam para os almoços da família e o mito vai mudar o Brasil, a gasolina vai diminuir, o dólar vai cair, vocês vão ver o que vai acontecer, chega de impostos, o mito. Tu imagina hoje, sorte dele que com a pandemia não estão podendo fazer muito almoço de família. Tu imagina como é que esse cara chega hoje. Perderam a casa da minha vida, né? Tinha filho com o ProUni, tinha Instituto Federal, olha o que fizeram com a Previdência, olha o que fizeram com a legislação trabalhista. Então, essa gente que se atirou de cabeça em apoiar o Bolsonaro, uma grande maioria já se arrependeu, apagou foto no Facebook, né? Mas muitos, como se expuseram demais publicamente, eles não conseguem recuar. Então, eles acabam adquirindo esse mecanismo de negação, né? Que a doença não existe, que é tudo uma invenção da mídia, que essa doença é uma grande articulação da China para prejudicar o Bolsonaro. Né? Essas coisas que a gente vê eles dizerem, né? Que parece umas coisas assim meio sem qualquer
sentido para nós, mas que para eles acaba sendo um mecanismo, uma ferramenta de proteção para não terem que publicamente reconhecer que também, de alguma forma, foram cúmplices para que o Brasil chegasse na situação onde chegou. Eu acho que às vezes eu tenho uns amigos aqui em Novo Hamburgo que me mandam uns vídeos que obviamente são produzidos no âmbito da turma desse mau caráter, desse presidente, enfim, sem honra que nós temos. E é curioso, entende? Que o nosso povo esteja debatendo a cloroquina. Quer dizer, onde é que nós andamos? Entende? Quer dizer, um presidente da República que é rigoroso. Eu fui deputado federal, tu foi? Tu é? Quem é que de nós dava um patacão furado pelo Bolsonaro? Ninguém dava bola para ele dentro da Câmara dos Deputados. Ninguém olhava para ele como alguém que pudesse representar efetivamente uma mensagem de positiva para o país. E aí nós estamos hoje nessa loucura, enfim, debatendo se é uma gripezinha, se a cloroquina salva, etc. e tal. Então vamos para frente. Tem um tema que interessa muito aos. Enfim, então, a continuidade do auxílio emergencial é um debate, né? Certamente, os próximos dias vocês vão ter um projeto de lei que vai ter que apreciar isso. Espero que a gente consiga manter os 600 e não os 300 que o Bolsonaro quer. Mas tem um outro tema que interessa muito aos municípios, que interessa muito ao povo brasileiro, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, o Fundeb, né, que garante que as nossas crianças permaneçam na escola e que os municípios tenham recursos para financiar a permanência, os municípios e estados, a permanência dos nossos adolescentes e crianças e adolescentes na escola, e jovens também. Qual é o ponto que está esse debate? Porque o Fundeb deve terminar, segundo a legislação, no fim desse ano ou é no ano que vem? E também, Tarcísio, sobre a primeira consideração que tu fizeste, o Bolsonaro sempre foi um deputado medíocre, muito medíocre. Ele concorreu a presidente da Câmara contra o Rodrigo Maia, ele fez 4 votos. Votou nele, o próprio filho, ele teve 2 votos fora da família. Bolsonaro foi de mais de 10 partidos, a maior parte da vida dele ele foi do PP, ele era o cara ligado ao Maluf. Bolsonaro nunca foi líder de bancada, presidente de comissão, nunca foi relator de um projeto importante, nunca teve um projeto de lei importante. Ou seja, ele foi um deputado, não era nem do baixo clero, ele era do subsolo. Né? E um cara que ninguém respeita. Foi deputado, sabe, aquele plenário da Câmara dos Deputados, não existe negócio de alguém ficar quieto para o outro falar. Então, muitas vezes, o deputado vai para a tribuna e as pessoas estranham que ninguém olha, ninguém dá bola. O respeito a pessoa adquire pelas suas intervenções. Né? Então, o Bolsonaro é um cara que ninguém nunca ouviu. Ninguém deu bola para o Bolsonaro dizer. Então, o Bolsonaro ele é fruto de um clima, do ambiente político. Eu costumo dar como exemplo assim para as pessoas. Tem plantas que elas só crescem em solo muito fértil. Né? Elas não crescem em solo ruim. Tem ideias que não crescem em solo fértil. Então, se tu pegar assim, o crescimento do fascismo, Alemanha, anterior à Segunda Guerra Mundial, Mussolini, o Franco na Espanha, tu vai ver que eram ambientes, né, de enorme insatisfação política por diversos motivos, uma campanha enorme de criminalização dos políticos, da política tradicional, do parlamento, da democracia. Todas essas coisas sendo colocadas como um problema para o desenvolvimento da economia, como responsável pelo desemprego, né, pela imigração, pelo sistema financeiro. Então, no Brasil, a partir do segundo momento, a segunda vitória da Dilma, se cria um clima que a Lava Jato teve um papel fundamental, que a Globo teve um papel fundamental. As fake news elas não teriam prosperado sem um clima. Né? E o Bolsonaro não era a escolha das elites. No primeiro momento, todo o desenho do golpe era um desenho para o Aécio. O Aécio era o cara do golpe. Aí, bom,
A gente sabe tudo o que aconteceu A com a gente que Aécio. atolou no pó, e aí... O Aécio virou pó, o pessoal costuma dizer, né? Aí tentaram vários. Tentaram Joaquim Barbosa, tentaram o Alckmin, tentaram a Marina, tentaram o Luciano Huck, tentaram trazer o Serra de novo. Num determinado momento, quando ocorre o famoso episódio da facada, o Bolsonaro vira uma alternativa porque foi o que sobrou. Né? Eles fizeram tudo certinho, deram o golpe, pediram o Lula de concorrer, criaram o ambiente político que eles queriam no país, o ambiente de criminalização da política, da democracia. Aí aconteceu um problema, eles não conseguiram ter um nome competitivo. Então o Bolsonaro ele não era a escolha. O Bolsonaro foi o que sobrou. E esse é o grande problema, porque esses comentaristas da mídia, eles hoje tentam fazer o meia-culpa, dizer era muito difícil entre o Haddad e o Bolsonaro fazer a escolha. Não, não era muito difícil. Eles escolheram o Bolsonaro sabendo quem o Bolsonaro era. Né? Então eu acho assim que a gente tem que separar o eleitor menos avisado, que foi manipulado, que votou no Bolsonaro sem saber quem era o Bolsonaro, e aqueles que, mesmo sabendo quem era o Bolsonaro, trabalharam e ajudaram o Bolsonaro a chegar onde chegou. Sobre o Fundeb, qual é o problema do Fundeb? O Fundeb é uma ferramenta fundamental de universalização do ensino no país. É uma complementação de recursos via governo federal que garante, né, as condições básicas em todo o país para que as pessoas tenham acesso, né, à educação básica. O grande problema, Tarcísio, é que o Fundeb os critérios são universais, não há uma participação, não há um dedo da política. E toda a política nesse sentido é uma política que não interessa para o Bolsonaro. Toda a política que não faz uma distinção entre quem apoia o governo e quem não apoia, quem implementa a escola sem partido, quem é a favor da militarização. Então, o Fundeb, para o Bolsonaro, ele é um problema porque ele não consegue fazer política com o Fundeb. Então, o problema não é que o Bolsonaro simplesmente ele quer acabar com o dinheiro do ensino básico. Não é só isso. Ele quer poder escolher para quem dar o dinheiro. Ele quer poder implantar filtros, como eles querem fazer nas universidades. Então, olha, o município pode receber recursos, desde que ele assuma esse currículo, desde que ele faça isso aqui com a Previdência, desde que ele isso, aquilo. Né? Então, na realidade, o que o Bolsonaro quer? Ele quer se utilizar desse volume de recursos muito importantes, vital para as prefeituras e para o acesso das pessoas à educação pública, como uma ferramenta de barganha, como ele faz com tudo. Né? Quer dizer, apesar de ele ter anunciado na campanha eleitoral que ele representava a nova política, o líder informal dele hoje no Congresso Nacional é o Roberto Jefferson. Né? Roberto Jefferson. Então veio do esgoto da política. Né? Então, o grande debate do Fundeb hoje é esse. Mas há uma maioria muito forte no Congresso, né? De parlamentares de diferentes partidos que entendem essa questão da universalização dos critérios, né? De critérios transparentes e equilibrados que garantam a distribuição do recurso sem o filtro da política. Porque existia não sei se quando estava na prefeitura, Tarcísio, já tinha o PAR no MEC. Né? Já. Já tinha o PAR, né? O PAR foi implantado no nosso governo, ele era, né, um programa com critérios transparentes. Quer dizer, durante o nosso governo não tinha aquele balcão onde o prefeito, dependendo do partido político, chegava no Ministério da Educação, botava um projetinho embaixo do braço e ia negociar, preferencialmente acompanhado de algum deputado. Isso é muito interessante. Quando o Temer assumiu, o MEC, a orientação do MEC para os prefeitos era: venham acompanhados de um deputado ou de um senador. Né? Quando estava naquele processo de tentar aprovar o afastamento do Temer, quer dizer, uma coisa que nunca existiu no nosso governo.
Eu sei disso, eu fiz muita peregrinação em Brasília, Quer dizer, solito o acesso era e... pelo PAR, o cadastramento dos programas, dos projetos, e os projetos eram universais. Né? O acesso ao programa das creches, o programa da construção das escolas, ônibus escolares, né? O programa Dinheiro Direto na Escola, institutos federais, expansão das universidades, nada disso, gente. Nada disso foi fruto de uma troca por um voto a favor do governo por um projeto no Congresso Nacional. Então, esse tema do Fundeb é um tema muito relevante, um tema muito importante, ele deve ganhar uma prioridade no debate nesse próximo período. Só não tomou ainda porque a sessão da Câmara está do jeito que está. Mas eu acho que nesse próximo período o tema do Fundeb deve adquirir, né, uma relevância muito grande no debate dentro do Congresso Nacional, Tarcísio. E aí é importante a gente chamar a atenção de todos os vereadores dos diferentes partidos, que é fundamental que pressionem as suas representações na Câmara dos Deputados, porque se nós não tiver o Fundeb, o ensino público fundamental e o ensino médio, enfim, ele vai para as cucuias. Não tem como os municípios manterem a educação se nós não tivermos o Fundeb. Então, é fundamental. O Fundeb é um fundo composto com recursos dos municípios, dos estados e da União. A União entra com pouco, tem que entrar com mais, né? E que passa dinheiro para os municípios e estados proporcionalmente ao tamanho da rede que ele... Quanto mais alunos um município, vamos dizer assim, atende, mais ele ganha desse dinheiro. Né? Quando ele não tem escolas próprias, menos ele ganha. Né? Tem alguns municípios que não têm escolas importantes próprias, e aí, obviamente, ele não ganha. Então, é um recurso fundamental. Antes da gente ir para outro ponto aqui, registrar aqui o Elmar de Souza, mandando uma mensagem que nosso país é um barco à deriva, e é mesmo, né? Aliás, eu queria fazer um outro comentário. Tu falava há pouco sobre aquele cidadão lá que reclamou do afastamento. Tu falava um pouco do ambiente que foi criado para o golpe, né? O ambiente que foi criado, que gerou Bolsonaro. E eu sempre me lembro de uma frase de um jornalista muito importante dos Estados Unidos, que inclusive virou o mais importante prêmio da imprensa mundial, que é o Joseph Pulitzer. Ele dizia o seguinte: com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil quanto ela mesma. Essas pessoas, que os terraplanistas, esses caras, enfim, eles, na verdade, também são um produto da Globo, dessa imprensa da RBS, enfim, dessa imprensa vil que manipulou, que destruiu a política do país, destruiu os conceitos do país, e que hoje se vê, e o país se vê, digamos assim, como o Elmar diz, o Elmar de Souza, se vê como um barco à deriva governado por um sujeito completamente fora da casinha. Saudar também a Neuza Duarte, a Lorizete Leão, que diz isso, que o Bolsonaro é um mau caráter. Né? A Eliane Valenzuelo, lembrando que nós temos uma brutal subnotificação. Tarcísio, né? Tarcísio, se cair a minha bateria aqui, eu te ligo de novo do outro celular que já está na minha mão aqui, tá? Ah, tá bom. Se cair, eu dou um tempinho aqui. A Neuza Duarte também, que pede para... Quer dizer, o STF, na verdade, e o TSE deveriam ter tomado providências. Né? A Juliana Mello também mandando mensagem, a Neiva Damer, o Ivo Zimmermann, que é meu irmão, ele está lá em Santa Catarina, ele lembrando que ontem completou um ano da Lava Jato, quando saiu a bomba, só confirmando... não, da Vaza Jato. Ontem completou um ano da Vaza Jato. E apesar de todas as notícias que a Vaza Jato provou, não teve nenhuma notícia da Vaza Jato importante na Globo,
na linha daquela imprensa viu. Juraci da Silva Lemes também, mandando um abraço aqui, a Clarita, lembrando que as ideias toscas desse presidente parece que despertou o que tem de mais ruim nas pessoas, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais. O debate, vamos dizer, se tu é presidente do PT estadual, nós temos debatido no PT muito a conjuntura e temos uma posição já tomada sobre o tema fora Bolsonaro, enfim, o tema do impeachment de Bolsonaro. Tu desligou teu microfone, Paulo? Como é que está esse debate no âmbito do PT? Ontem, aliás, nós tivemos aqui uma reunião virtual muito representativa em Novo Hamburgo, né, durante a tarde de ontem, e hoje vai ter um ato de novo aqui em Novo Hamburgo, em frente ao shopping, porque tem um movimento antifascista também se construindo aqui na cidade. Mas como está esse debate no âmbito do PT e dos demais partidos? Que partidos estão hoje, vamos dizer assim, com uma posição fora Bolsonaro, Paulo? Liga o teu microfone só. Olha, Tarcísio, eu acho que esse ambiente do fora Bolsonaro ele tem crescido muito no país no último período. Né? E cada vez são mais setores que se convencem de que o país não tem condições de aguentar o Bolsonaro por mais 2 anos e meio. É aquilo que eu estava falando. Hoje tem praticamente todos os colunistas, articulistas, os grandes jornais do final de semana, eles falam sobre isso. Tá? Quer dizer, o que o Brasil vai, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai sobrar do Brasil até 2022. Né? Agora, efetivamente, nós temos 2 movimentos. Né? Nós temos um movimento que reúne PT, PSOL, PCdoB, UP, PCO, PCB, 6 partidos, em torno de 400 entidades que protocolaram o pedido de impeachment e que tem uma postura, né, de mais mobilização. E tem uma outra articulação que reúne os partidos do centro, vamos chamar assim. Né? Alguns partidos da centro-esquerda, PSB, setores do PDT, Rede. O grande problema é o seguinte, Tarcísio, tanto para prosperar, tanto para avançar, né, um pedido de impeachment no Congresso Nacional, como para autorizar uma investigação no Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro, são necessários 2/3 dos votos. Para ficar mais fácil do pessoal entender, ele precisa ter 171 votos. 171, é fácil do pessoal saber. Né? Se o Supremo Tribunal Federal concluir que ele cometeu crimes agora, no exercício do mandato, ele vai encaminhar para o Congresso. Se o Congresso aprova a investigação, automaticamente ele é afastado por 180 dias. Certo? Se o Rodrigo Maia manda para a Câmara uma autorização para a investigação e o plenário autoriza, ele é afastado também. Então, o afastamento para autorizar a investigação é uma coisa relativamente rápida. As pessoas, o impeachment demora. Não, mas a primeira votação não é o impeachment. Sim, é a investigação de crime. Quando autoriza a investigação, ele já é afastado. Foi o que fizeram com a Dilma. Né? Aquela sessão famosa lá do 17 de abril. Bueno, até porque quem julga o impeachment é o Senado. Né? A Câmara só autoriza ou não. No caso do STF, quem julga é o STF. No caso do impeachment, é o Senado. Né? A Câmara ela só autoriza. Há 60 dias atrás, o Bolsonaro tinha 26 votos. Ele tinha o que sobrou do antigo PSL. No entanto, ele passou a fazer uma ação muito, muito forte. Aí que veio o Roberto Jefferson, aí vem, né, aquilo que de pior a política tem. Ele já distribuiu mais de 300 cargos nos últimos dias para o Centrão. Uma distribuição de verba enorme. Para tentar criar uma base que proteja ele e garanta para ele os tais de 171 votos. Eu entendo que essa turma que está com ele, nos seus estados, elas não se assumem como bolsonaristas. Elas pegam o cargo, pegam a verba, porque eles têm vergonha.
Tanto é que no Rio Grande do Sul, por exemplo, tu não sabe de ninguém que se declarou bolsonarista nos últimos 60 dias. Né? Mas muitos desses aí pegaram o cargo, ganharam dinheiro. Então essa gente vende a mãe, mas não entrega. Se o Bolsonaro precisar dessa gente para sobreviver, ele está morto. Porque esses vão ser os primeiros a trair ele. Esses vão ser os primeiros a não honrar, se dá para usar essa palavra, a negociação que fizeram com ele. O Rodrigo Maia, por outro lado, faz um cálculo, que é o seguinte: é aquele velho jargão popular, o que não mata me fortalece, o que não mata me engorda, né? Se vai para votação uma tentativa de abrir um impeachment ou de uma investigação no STF e o Bolsonaro ganha, ele cresce muito. Se ele mostra que tem voto para impedir. Então o Rodrigo Maia faz um cálculo. Quer dizer, eu não posso botar o impeachment em votação para perder. Então, na minha opinião, o Rodrigo Maia ele joga também com o avanço da investigação do STF. Então, por quê? Porque é um movimento claro da direita, não bolsonarista, que está o Rodrigo Maia, que está o Mandetta, que está o Moro, que está o Hulk, que está o Dória, que está o nosso governador, que está o ACM Neto. Essa turma quer o quê? Olha, nós temos a mesma pauta do Paulo Guedes e nós não somos milicianos. Nós somos limpinhos e cheirosos, nós somos a favor da privatização, nós somos a favor de tudo. Então, essa turma hoje, eles vivem uma disputa mortal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro sabe que não tem espaço para dois nomes da direita. Então, o que está em disputa é qual vai ser a nova cara da direita. Nova, quer dizer, no próximo período. Vai ser a direita bolsonarista ou vai ser a direita do Dória, do Rodrigo Maia? Né? No campo da esquerda, no campo popular, também tem uma disputa. Porque esse setor, né, ligado ao Ciro, na realidade, ele tenta mostrar para a direita limpinha que ele pode ser confiável. O sonho do Ciro, por exemplo, é uma chapa Ciro e Rodrigo Maia. Ou Ciro e Moro. Mas para eles provarem para a direita, não bolsonarista, que eles podem ser uma opção, eles precisam bater no PT. Bater no PSOL, bater no PCdoB, bater na CUT, no MST. Né? Por isso que tem dois movimentos de impeachment. Um movimento que quer tirar o Bolsonaro junto com a centro-direita, no momento que der, para ter uma alternativa que são eles mesmos, com o programa do Guedes, e tem uma proposta de tirar o Bolsonaro a partir de um outro programa, de um outro projeto de futuro para o país, né? Que é o projeto que nós representamos. Então, hoje, eu diria que depende muito de como vão avançar outras investigações. E não creio que o Rodrigo Maia colocará em votação sem que ocorra muita pressão, muita mobilização, que faça com que ele também fique constrangido em não tocar para frente os pedidos de impeachment. Muito bem. Tem bastante mensagens aqui. A Eliane Valenzuela, lembrando que em Campo Bom, hoje à tarde, vai ter um ato fora Bolsonaro, né? O PT, junto com outros partidos, liderando. O João Henrique Domingues também dizendo isso, olha, Novo Hamburgo e Campo Bom contra o fascismo, hoje terá ato aqui também. O de Campo Bom é às 15 horas, aqui em Novo Hamburgo é às 16. O de Campo Bom é lá na praça do Sapatão lá, e no Novo Hamburgo é na frente do shopping, né? A Neuza Duarte, ela faz uma pergunta: por que as investigações do Intercept não avançam? Eu acho que tu já respondeu, porque, na verdade, essa turma toda está confortável com o programa do Guedes. Arrebentaram os direitos do povo, acabaram com o direito de aposentadoria, né? Enfim, estão privatizando, enfim, e isso eles gostam. Né? E, na verdade, a hipótese que eles têm é de, se houver necessidade mesmo e condições, é afastar o Bolsonaro e deixar o Mourão, né? Porque o Mourão é a mesma cepa do Guedes, que, na verdade, o centro desse debate é a política econômica. Então, acho que tu já respondeu essa questão da Neuza Duarte. Saudar a Tanara Lucas também, que entrou aqui. E eu acho que essa parte, inclusive, o Lula, quando ele, na semana, acho que umas 2 semanas atrás, fez uma intervenção dizendo: nós temos que dizer com clareza por que nós queremos o fora Bolsonaro.
E aí ele dizia, nós queremos o fora Bolsonaro e fora Mourão, porque nós queremos mudar a política econômica. Nós não queremos que o povo mais humilde seja penalizado, continue sendo penalizado. Então, tem que falar da recuperação dos direitos que foram tirados, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, tem que falar de como que nós vamos melhorar o atendimento à saúde, tem que falar como nós vamos voltar a gerar emprego para o nosso país. É para isso que a gente discute o fora Bolsonaro, não é para deixar o Guedes ali continuando fazendo uma política só para os especuladores. Então, o Lula foi muito criticado, mas ele acertou no eixo. Quer dizer, nós somos a favor de todos os movimentos fora Bolsonaro, mas nós queremos que o nosso fora Bolsonaro tenha esse sentido. É o emprego de volta, é a valorização do salário mínimo, é o direito de aposentadoria, enfim, são as políticas públicas funcionando. É basicamente isso que o Lula falou, e por isso que essa imprensa viu, deu pau nele, inclusive, não é isso, Paulo? Veja bem, ontem o PSDB tirou uma posição oficial do partido contra o impeachment. PSB. Onde o presidente PSDB, Tucanos. Os tucanos. Bruno Araújo. E os tucanos são signatários daquele manifesto que o Lula não quis assinar. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso. Então, como o Lula diz, como é que tu pode ser fora o Bolsonaro e contra o impeachment? Os tucanos, eles conseguem ser fora Bolsonaro, mas são contra o impeachment. Eles tiraram uma nota oficial ontem dizendo que o impeachment agravaria a crise no país, ampliaria um quadro de instabilidade política e social e que o PSDB é contra qualquer pedido de impeachment. Então, veja que quando o Lula não quis assinar o manifesto, que foi tão criticado, ele dizia isso, olha, o manifesto não fala no Bolsonaro, não tem a palavra Bolsonaro, não fala em impeachment, não fala em pobreza, não fala em democracia, fala em que esse manifesto? Quer dizer, será que alguém que quisesse, de fato, que o Lula assinasse o manifesto não convidaria o Lula para ajudar na formulação, na elaboração do manifesto? Então, a vida mostrou, né, que o Lula realmente tinha razão. Porque os tucanos ontem mesmo já tiraram uma posição oficial dizendo que serão contra o impeachment. Né? Os tucanos estão naquele time que eu te falei, o time da centro-direita que está procurando uma saída, mas que, digamos assim, desde que a garantia de que a política econômica ser mantida seja a mesma que venha sendo implementada pelo Temer e agora pelo Bolsonaro. Deixa eu te falar, Paulo, que enfim, aqui e ali entram mensagens barra pesada aqui. E é curioso porque eu vou ver quem é que é a pessoa que manda. E é uma curiosidade, assim, que aqueles que mandam, cala a boca, comunista do inferno, muito feito, muito robô. Cala a boca, comunista do inferno, enfim, vocês são ladrões e não sei o quê, são todas as pessoas que tu vai no Face e tu não consegue saber de onde eles são, quem são os amigos deles, né? Qual é a praia que eles frequentam, entendeu? Então é curioso isso, né? Como, vamos dizer assim, como esses, enfim, aduladores né, dessa coisa ruim que está aí no Brasil, porque esse presidente é uma coisa ruim, né, como diz o povo, e o povo sabe quem é chamado de coisa ruim na Bíblia, né? Os adoradores do coisa ruim é impressionante como eles se escondem, né? Estão se escondendo, né? Já começaram a se esconder de verdade. Então, vamos seguir em frente o nosso debate. Eu acho que é muito importante esclarecer isso. Quer dizer, existe uma luta no Brasil contra isso, contra esse governo que está aí, e no nosso caso, né, nossa plataforma é a plataforma daquilo que organizou os governos do PT, né? Aquilo que organizou, enfim, a ideia de um Brasil para todos os brasileiros, um Brasil sem preconceito, sem discriminação e sem, enfim, sem todo esse ódio que veiculam hoje na política. Deixa eu te fazer uma última colocação, Paulo, te agradecer muito aí esse espaço, acho que
Nós damos uma arrumada nas nossas ideias aqui nesse debate que nós tivemos a oportunidade de fazer. Eu queria te perguntar um pouco sobre, sabe que eu sou pré-candidato a prefeito aqui em Novo Hamburgo, pelo PT. Eu até vou te confessar, eu não queria mais disputar eleições. Hoje eu estou com 65 anos, vou fazer 66 agora daqui a um mês. E eu estou na política, na militância, desde os 16 anos de idade. Como a gente não vive para sempre, eu pensava, não, agora eu vou entrar num ritmo mais leve, vou entrar num ritmo vamos dizer assim, mais de cuidar da família, ler um monte de livros aqui da minha biblioteca que eu não tive tempo de ler ainda, né? E vou plantar umas coisinhas, e vou cultivar um pequeno pedaço de terra. Mas aí, nessa circunstância que nós vivemos hoje no Brasil, não dá para fugir da luta. Então, eu sou pré-candidato a prefeito aqui em Novo Hamburgo. E queria te perguntar, qual é a perspectiva das eleições de 2020? O que vocês estão conversando aí em Brasília? Pegou? Chegou aí, Paulo? Olha, Tarcísio. Opa, tá meio que cortando um pouco o teu Oi? aí. Como é que está a qualidade do meu áudio? Agora Tá tá bom, voltou a ser melhor, Estou isso. te ouvindo bem. Mas tá cortando um pouco a tua transmissão, Paulo. Mas estou no mesmo lugar aqui. Bom, Pois é, eu Tarcísio, estou olha vendo a só. Em árvore primeiro lá lugar, nos fundos. tá? Continua cortando, Paulo. Tá me ouvindo bem? Bom, em primeiro lugar, até 30 de junho agora, o TSE deve anunciar o calendário definitivo das Tu eleições. falou Né? em 30 de junho. Existe uma expectativa de que possa haver uma. Opa, Até 30 de junho agora. Tá? Barroso já achou que até 30 de continua junho ele cortando um anuncia o pouco. calendário definitivo. Continua cortando um pouco. Quem sabe tu anda um pouco nesse carro aí? Caiu a ligação do Paulo, mas ele vinha colocando que até 30 de junho o Tribunal Superior Eleitoral deve definir o calendário definitivo. Eu, pelo que eu acompanho um pouco da imprensa nacional, eu tenho visto que tá se conectando de novo, Paulo. Opa, te conectei de novo. Eu estava dizendo aqui que tu comentou que até o dia 30 de junho o TSE deve definir o calendário definitivo. É isso, Paulo? Continua meio congelada a imagem e parece tá com um problema de sinal. Mas então é isso. O que eu vejo na imprensa é que provavelmente as eleições não serão no dia 4 de outubro, e que as datas que estão sendo discutidas é 15 de novembro ou então no início de dezembro. Vamos ver se o Paulo consegue retornar, mas enquanto isso, saudar aqui o Elmar Souza de novo, que manda uma mensagem dizendo que as pessoas não sabem o significado de palavras como comunista e que muitas dessas pessoas só têm casa própria graças a um programa como Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu, na verdade, acho que nós já falamos sobre a maioria dos temas que nós tínhamos nos colocado a ideia de conversar. Vamos ver se o Paulo consegue retornar, ao menos para dar o seu bom dia aqui E estamos chegando também nos 11h29, né? Daqui a pouco eu vou pilotar um fogão a lenha, né? Hoje eu vou fazer um almoço num fogão a lenha, né? Porque tá friozinho aqui, né? E é bem bom cozinhar aqui no pé de um fogão, enfim, de um fogão tradicional. Então, eu vou encerrando aqui a live. Eu acho que o Paulo não conseguiu se reconectar. Que bom que a gente conseguiu falar durante uma hora, praticamente, com os nossos amigos, com os nossos companheiros e companheiras.
nesse horário que já é tradicional dos domingos. A Ana Armed está mandando aqui um beijão para a Dinorá, né? E que, aliás, foi diretora de escola aqui durante o tempo em que o PT governou e foi também diretora durante o tempo que o PT não governou. E ela sempre refere isso, como era bom o tempo do PT, porque as escolas tinham recurso para fazer programas de apoio à aprendizagem das crianças como nunca tiveram antes, né? O Mais Educação, enfim, as salas de reforço pedagógico, os programas de contraturno na escola, enfim, tinha tanta coisa importante nos governos do PT e que hoje não tem mais. A Dinorá vive comentando isso. Mas então eu quero dar um bom dia a todos vocês, agradecer ao Paulo Pimenta, deputado federal, que nos ajudou, eu volto a dizer, a organizar um pouco melhor as ideias, a compreender melhor como é o jogo da disputa política no nosso país. E nós voltaremos de novo, então, no próximo domingo, em que eu pretendo trazer para um debate aqui, o tema do preconceito racial. Acho que é um tema que nós todos precisamos assumir, né? Evidentemente, sempre com um pé na conjuntura, né? No que acontece no país, né? Mas é um tema que todos nós precisamos assumir, esse tema de trabalhar uma sociedade que não discrimine por conta da cor da pele, né? Aliás, que não discrimine por conta de nada. As pessoas têm o direito de viver sem serem discriminadas, sem serem perseguidas, a não ser evidentemente, quando cometem crimes contra a sociedade, quando elas devem ser punidas e lhes dado uma chance de recuperação. Então, próximo domingo estaremos de volta. Um bom dia a todas as queridas companheiras, a todos os queridos companheiros que nos acompanharam nessa live de domingo. Um bom dia, vamos curtir o sol, vamos nos cuidar muito. Infelizmente, aqui no Sul, o coronavírus está vindo com mais força agora, acompanhado do frio. Nós não tivemos preparação de UTIs aqui para receber esses novos contingentes de doentes. Mesmo Novo Hamburgo não preparou nenhuma UTI, não criou até agora nenhuma UTI. Eu me lembro que lá em 2009, quando eu era prefeito, e deu o H1N1, nós imediatamente criamos 10 novas UTIs aqui em Novo Hamburgo, que, aliás, são o que tem até hoje. As 10 que são bancadas pelo governo federal e estadual e as 10 bancadas pelo município de Novo Hamburgo. Não foi criado um único leito de UTI desde que assumiu esse atual governo e nessa crise que nós estamos vivendo, e por isso que, inclusive, nós temos bandeira preta aqui para a saúde de Novo Hamburgo. Então, quer dizer que nós temos que continuar nos cuidando, mas, ao mesmo tempo, estimular a luta, estimular a consciência, estimular o diálogo entre todos. Um bom dia, um excelente domingo e a luta continua.